Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais um módulo sobre a legislação do Sistema Único de Saúde. Espero que esteja tudo bem com vocês aí do outro lado, sintam-se abraçados, conectados, tá? Para a gente poder fazer desse encontro algo bem positivo para todos nós. Se puderem, coloque aí o bloquinho de assinatura, de anotação aí do lado, tá? Para que durante aqui a aula vocês possam anotar pontos importantes, às vezes vem um insight aí com a dica, algo que facilita seu aprendizado. Talvez para alguns seja o primeiro contato com a temática, talvez para outros não. E daí cada um vai entendendo o seu modo operante de conseguir aproveitar da melhor forma o conteúdo. Tati, o que é que a gente vai conversar hoje aqui? Especificamente sobre a portaria 2436, de 21 de setembro de 2017. É a PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica. Eu sempre trago esse slide aí primeiro, né, até para você se situar, né, como é que a gente tem trabalhado e onde é que a gente está dentro desse conteúdo. Esse conteúdo é a proposta que a gente tem para a legislação para a legislação do SUS, para a Fundação PB Saúde, mas é um conteúdo comum, né, que acaba que aparece de forma frequente aí na maioria dos editais, tá bom? E aí, vamos lá, né? Eu começo trazendo aí a PNAB, né, a parte descritiva, né, do número, inclusive, como é que ela está posicionada hoje dentro dos documentos do Sistema Único de Saúde. A PNAB hoje faz parte, né, da Portaria de Consolidação número 2. A Portaria de Consolidação do SUS é um documento, na verdade, que junta vários documentos, né? Então, a PNAB, que é de 2017, né, que também a Portaria de Consolidação é de 2017, né, ela foi agrupada dentro de outros documentos nessa Portaria de Consolidação número 2. Alguns desses documentos que foram incorporados à Portaria de Consolidação sofreram alguns ajustes, né, no descritivo, alguma palavra, alguma situação para melhor ser acomodada. Então, o que a gente vai trazer aqui já é baseado, de fato, nisso que a gente tem hoje, dentro da atualidade, porque a portaria, quando ela foi incorporada, perdão, a política, quando ela foi incorporada à portaria, ela já tinha sido feita recentemente, poucos dias, né? Então, a gente não teve grandes modificações quando ela foi incorporada. Ok? E aí a gente começa, né, trazendo aí, primeiro, essa definição, essa comparação, perdão, conceitual, entre a atenção básica e a atenção primária à saúde. Lembre, né, que antes de eu começar aqui, eu quero só fazer uma lembrança para vocês. Lembre que uma política, quando ela é constituída, quando ela é publicada, quando ela é validada, ela tem como grande objetivo atender às necessidades da população. Então, atender isso aí está previsto pela própria lei orgânica do Sistema Único de Saúde. Todas as ações e serviços do Sistema Único devem ser pautados nas necessidades da população. Né? E aí é se constituído essa política. Na política, eles trazem conceitos, né? Trazem princípios, muitas vezes, né? Eles trazem ali descrições que vão colaborar com a regulamentação do sistema, de forma geral, de saúde, muitas vezes com financiamento também, com avaliação. Algumas políticas, elas podem não contemplar todos esses itens, né, mas elas trazem uma base e depois dela outras leis, outros decretos, outras portarias, dependendo do valor legal disso, são publicadas. Né? Então, a PNAB ela também tem essa característica. Ela traz conceitos, ela traz características de implementação da própria política dentro dos territórios, traz base de orientação para financiamento. A gente teve publicação recente de 2023, tá? Sobre uma nova legislação sobre financiamento da atenção básica. Né? A gente não vai se deter a essas questões, por quê? Porque esse novo documento de financiamento, ele não apareceu no edital. Então, caso você tenha interesse, né, para agregar o seu conhecimento, para outras questões, lembra de buscar essa nova legislação em relação ao financiamento da atenção básica. E aí, no artigo 1º, no parágrafo único, a política traz, né, esse comparativo conceitual da atenção básica e da atenção primária. Só estou querendo dizer comparativo, mas peço perdão novamente, não é um comparativo, né? Traz aí que os termos, eles são equivalentes. Por quê? Porque muitas vezes a gente estudando, em alguns autores, eles ousam, né, fazer comparativos mesmo entre
a base conceitual da atenção básica com a atenção primária, mas eles conseguem, né, esclarecer que há muito mais ponto comum entre esses dois conceitos do que divergente. E aí, do ponto de vista hoje do Sistema Único de Saúde, das legislações que percorrem esse sistema, a atenção básica e a atenção primária são conceitos semelhantes, são termos semelhantes, na verdade. Então, ele diz, né, a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos atenção básica e atenção primária à saúde, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas nesse documento, tá bom? E também, não é, a política traz a definição da atenção básica. Essas políticas, no geral, elas trazem essas definições para que a gente consiga correlacionar o objeto do qual a política trata. Nesse caso, né, que a gente está discutindo agora da PNAB, o objeto é a atenção básica. E como ela deve se estruturar, como ela deve funcionar, orientações, né, para o adequado funcionamento dessa atenção básica. Mas, de fato, Tati, o que é a atenção básica? Vamos agora discutir, tem vários conceitos para definir a atenção básica, para definir a atenção primária à saúde, mas agora a gente vai se deter o que a própria portaria traz, que é o nosso objetivo. No seu artigo 2º, ela diz que a atenção básica é o conjunto de ações, olha, já preste atenção nesses termos que estão destacados, de ações de saúde individuais, familiares e coletivas, que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvido por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com a equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, né? Então, vê aí que ele está dizendo que na atenção básica a gente pode ter ações de saúde que envolva tudo isso, que envolva promoção, que envolva redução de danos. Inclusive, a portaria já traz em sua composição a variável da segurança do paciente na atenção primária à saúde. Cuidados paliativos, ações de vigilância em saúde, tudo isso deve estar contemplado dentro do movimento da atenção básica. De que forma? De forma que promovam cuidado integrado, né, que é isso que se quer, esse paciente, inclusive, esse cuidado integrado dentro da própria atenção primária, esse cuidado integrado, né, com os demais níveis, seja o nível secundário, terciário, se ter na atenção primária uma gestão qualificada, dirigida à população em território definido, que é uma das características da atenção básica. Quando a gente conversou em outros momentos, né, possivelmente no decreto 7508, eu devo ter trazido essa fala, de que o Brasil é dividido, né, em vários estados, esses estados têm vários municípios, dentro desses municípios a gente tem vários territórios, né, inclusive dependendo da densidade populacional do município, ou seja, quantas pessoas ali vivem, a gente vai ter distritos sanitários. Vou tomar com base aqui o nosso estado, o estado que eu estou, né? Rio Grande do Norte, a gente tem 8 regiões de saúde. Lembra lá que região de saúde é quando aqueles municípios eles se aglomeram ali, né, por limites geográficos, culturais. Então, uma aglomeração de municípios formando uma região, onde nessa região de saúde é importante que se tenha ações de atenção primária, ações de nível secundário, ações de nível terciário, enfim, algumas características. E esses municípios, eles têm, dependendo da densidade, tem distritos sanitários. E esse distrito tem vários territórios, mas se o município for pequeno, não tem restritos. Não tem distritos. Se esse município for pequeno, não tem distritos. E nesses distritos, a gente só tem os territórios, que são pedacinhos, né, daquela área geográfica, que é caracterizado não só pelo tamanho geográfico, mas principalmente pela densidade populacional. Às vezes você tem um território grande do ponto de vista, né? É um território grande do ponto de vista geograficamente falando, né? A gente tem esse território grande, mas a gente não tem uma densidade populacional tão alta, tá? Não tem essa densidade populacional tão alta. Então, é isso, muitas vezes, que acontece, tá bom? Então, a gente tem, né, esse território, às vezes, grande, com a densidade populacional pequena, e, às vezes, tem um território pequeno com a densidade populacional. Então, para a PNAB, é muito mais importante, tá, a densidade populacional, tá bom? É muito mais importante, ok?
Então, pensar que essas equipes, essas unidades básicas de saúde, elas são responsáveis também, tá, elas têm responsabilidade sanitária, que essa responsabilidade sanitária se refere à questão, né, de cuidar da saúde daquela população naquele território. Todas as políticas, né, do SUS, todas as leis, enfim, todos os decretos, tudo que surge desde o Sistema Único de Saúde da 8.080, ela está ancorada nos princípios do SUS. Né, os 3 princípios, que começam lá com as vogais, né? Universalidade, integralidade e equidade. Então, a gente está sempre ancorado nisso. Dentro das políticas e dos documentos, a gente deve perceber de forma teórica, legal, ou do ponto de vista realmente funcional desses documentos, os princípios e diretrizes do SUS. Trago em destaque aí o princípio da equidade, né, porque é algo que a gente tem valorado muito hoje dentro, especialmente da atenção primária, porque a equidade, ela trabalha, né, com a diversidade, com as variações que a gente tem hoje, seja do ponto de vista biológico, seja do ponto de vista cultural. Então, a gente precisa realmente reconhecer, inclusive dentro dos nossos territórios, essas diversidades que a gente tem, para que a gente consiga trabalhar a equidade. E quem mais conhece essa realidade é o território, né? Por isso que a gente também, em momentos anteriores, fortaleceu a atuação do município, porque ele quem mais conhece a população, fortalece a atuação do território, porque são eles quem mais conhecem, né, as necessidades populacionais. E aí, dando seguimento, né, aqui a gente vai trabalhar para certos aspectos, né, voltados às diretrizes. Ó. Lembra que a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Estou só reforçando com vocês, porque essas diretrizes também estão presentes na PENAB. E aí a gente vai perceber elas se movimentarem, né, com foco direcionado para esses territórios e para essa assistência na atenção primária. Territorialização, algo muito importante, né? Território. Quando a gente fala território, é mais relacionado à questão geográfica, eu tenho aquele território, e territorialização é você conhecer aquele território. Conhecer aquele território, inclusive, com os componentes que fazem parte deles, com as características populacionais. Quando a gente fala de territorialização, eu estou conhecendo esse território que vai da rua A à rua J. O que é que tem aqui nesse território? Tem uma escola, tem uma creche, tem uma igreja, né? Tem uma favela, então é conhecer. Territorialização é você conhecer o movimento social do território. População adscrita é outro termo que a gente vai trabalhar, né, dentro das diretrizes, as diretrizes que a gente já tinha dentro do Sistema Único de Saúde, acrescentado a outras, que essas são diretrizes especificamente da PENAB, né? População adscrita é aquela população que está adscrita dentro daquele território. Como eu disse, da rua A à rua J, qual é a população? São 3.000 habitantes ali. Mas não é só isso. Mulheres, homens, faixa etária, caracterização epidemiológica. O cuidado da atenção primária, da atenção básica, deve ser centrado na pessoa, como eu disse desde o início, centrado nas pessoas, centrado nas necessidades dessa população. A atenção básica deve ter como característica, né, a diretriz que apresenta também todos os outros níveis de atenção, que é a resolutividade ou resolubilidade dos problemas de saúde dessa população. Lembre que problemas de saúde, o foco não é só curativo, tá? Os problemas de saúde também perpassam pela necessidade de promoção à saúde, de prevenção, trabalha também a longitudinalidade do cuidado, essa é uma questão extremamente importante, a longitudinalidade do cuidado. Tati, o que é isso? É a atenção primária ser capaz de cuidar do indivíduo durante o longo de sua vida, né? Cuidar de indivíduos desde o nascimento até a fase idosa, né? Esse cuidado é longitudinal ao longo da vida. O coordenação do cuidado, tá? Importantíssimo. A PENAB vai repetir várias vezes, também não pode esquecer, porque isso cai muito nas provas. A atenção primária, tá? Ela é coordenadora do cuidado e ordenadora do paciente, ordenadora da rede de atenção à saúde. Né? Ela coordena esse cuidado, porque o paciente nunca vai deixar de ser da atenção primária. Tá, esse paciente foi para o hospital, esse paciente foi fazer um tratamento na clínica de diálise, mas ele é do território, ele pertence à atenção primária, tá bom? E ela vai ordenar esse usuário dentro da rede. A porta de entrada preferencial desse usuário
é a atenção primária à saúde. A gente sabe, né, que esse usuário hoje, pela poliarquia da rede, ele pode entrar por vários pontos dentro da rede de atenção, mas ainda é preferencialmente o mais adequado que ele entre pela atenção primária, porque é lá a porta dele de entrada preferencial, para que, a partir dessa atenção primária, ele é ordenado dentro da rede. Se ele vai para precisar de média complexidade, alta complexidade, tá? Participação da comunidade, evidentemente, como previsto desde a Constituição, né? E a regionalização e hierarquização. Lembra da regionalização e hierarquização? Tem esse mapa aí do lado do estado do Tocantins, a gente colocou aleatório, né? Que mostram aqui, né, várias regiões de saúde, cada cozinha dessa é uma região de saúde, composta por vários municípios, e dentro desses municípios a gente tem também os distritos, tem também os territórios, como eu disse, né? Hierarquização e hierarquia da rede, né? Entendendo que a rede ela tem essa característica hierárquica. A atenção primária à saúde, né, onde a gente entende todas essas, seja a atenção primária, média e alta complexidade, tem densidades tecnológicas específicas, né? Mas a gente sabe que hoje a atenção primária à saúde deve ser preparada, tá? Para resolver aproximadamente 80% dos problemas da população sua responsabilidade. Essa é a nossa proposta, tá bom? E aí entender que essas diretrizes, elas vão estar, tá certo? Espalhadas aí, né? De forma bem transversal durante toda a discussão da política de atenção básica. Atributos da atenção primária à saúde. A gente tem os atributos essenciais, acesso de primeiro contato preferencialmente, como eu já tinha colocado para vocês, longitudinalidade, coordenação do cuidado e integralidade. É cuidado integral a esse paciente. Como ele vem definindo, inclusive, do conceito da atenção básica, esse indivíduo vai precisar em momentos, tá? Da promoção à saúde, vai precisar em momentos da prevenção e atributos derivados. Orientação familiar, como a gente já tinha colocado, né? É importantíssimo. Por isso, a estratégia de saúde da família, com estratégia extremamente forte, né? Para fortalecimento da atenção primária. Esse cuidado familiar, essa orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural, porque não tem como se falar hoje de atenção primária se você não pensa na competência cultural de cada território desse. Como é que ele se comporta, o que é valorizado do ponto de vista cultural, para que, né, na verdade, não deve haver modificação dessas comunidades. Deve haver, por parte dos profissionais, o reconhecimento dessa comunidade, desse território, para que a cultura ela seja valorizada, caso ela não traga, né, problemas de saúde para essa população. Eu lembro aí também, né, dessa imagem das redes de atenção à saúde. Olha aí embaixo, tá? A gente tem aí em roxinho, né, lilás, atenção básica como o eixo transversal. Então, a partir da atenção básica, é que esse paciente ele vai ser, né, teoricamente, conduzido à rede cegonha, à rede de atenção psicossocial, à rede de atenção às urgências e emergências, à rede de atenção às doenças crônicas, à rede de cuidar da pessoa com deficiência, por exemplo, porque a atenção primária é a porta preferencial de entrada. Né? Ela que vai ordenar esse paciente dentro dessas redes, tá? Dependendo da necessidade. De forma transversal, também deve perpassar pela atenção básica e por todas essas redes, a qualificação e a educação permanente, né, dos profissionais, por isso que frequentemente também esses profissionais inseridos dentro do Sistema Único de Saúde, eles precisam passar, né, por atividades de educação permanente, que possa orientá-los, que possa conduzi-los, né, capacitar esses profissionais para que eles possam ser conduzidos dentro dos protocolos, dentro dos PCDTs, para atender melhor essa população. A informação, não tem como trabalhar em rede sem informação, tá certo? Sem comunicação. A regulação, tá certo? Desse usuário, desse serviço, dessas ações que são prestadas dentro dessa rede, promoção e vigilância da saúde. Então, isso é transversal dentro de qualquer uma dessas redes. É dentro de qualquer uma dessas redes. E aí, ó, só já que a gente falou em rede, lembra aí da rede, né? A gente tinha um sistema, né, antigamente fragmentado e hierarquizado, onde o paciente, né, ele tinha dificuldade, muitas vezes, de acessar
E aí, né, criou-se a composição das redes poliárquicas de atenção à saúde, como centro dessa rede é a atenção primária. A gente entende que o paciente ele pode ter outras portas de entrada, ele entra por uma UPA, ele entra por um CAPS, ele entra por um serviço especializado, né, por uma porta aberta para transplante, enfim. Por isso que essas setinhas aí nessa segunda imagem da rede poliárquica, elas são setinhas indo e vindo, são setinhas indo e vindo. Por quê? Porque o paciente pode ir e, na verdade, pode não, pode, né, e deve, em determinados momentos, ir e voltar, na perspectiva da referência, de contra-referência, a depender da sua necessidade de saúde. E aí, dentro, né, da política especificamente, da atenção primária, é importante que a gente entenda a carteira de serviços, né? A gente tem não só para a atenção primária, mas para média e para alta complexidade também, essa carteira de serviços. A gente também, né, vocês viram lá na parte do decreto 7508, que a gente tem a RENASES, né, que são a relação de ações de serviços de saúde, então é natural. E isso acontece não só no Sistema Único de Saúde, se você for pensar no sistema privado também, ele tem uma cartilha ali, ou uma carteira, o que chama, né, um rol de procedimentos, onde se tem dizendo tudo que é possível ser realizado naquela atenção primária à saúde, né, tudo que deve ser realizado, o que é possível, inclusive para credenciamento, para transferência de recurso, para pagamento. Então, é um documento, né, que visa nortear as ações de saúde na atenção primária, né, ela é para que atenda todas as pessoas, para que atenda a todas as pessoas, descreve lista de ações e serviços ofertados no âmbito da atenção primária e pode, sim, ser adequado de acordo com as necessidades e condições locais. A gente tem um Brasil muito heterogêneo, onde a gente tem, né, situações diversas aí, populações que vivem em condições específicas, população ribeirinha, populações quilombolas, populações indígenas, então muitas vezes você precisa adequar essa carteira, né, de serviços da atenção primária à saúde. Quando surge a atenção primária à saúde no Brasil? Quando surge? Em 1991 foi criado o PACS, em 1994 o PSF, e em 2006 a Estratégia de Saúde da Família, que é o que a gente tem hoje, né? Uma estratégia extremamente forte, porque a Estratégia de Saúde da Família ela permite a capilarização, né, das ações para atenção primária, para os pacientes, dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do Brasil. Então, a gente, primeiro, essa atenção primária surgiu, lembra que o SUS é de 1990, com programas de agentes comunitários de saúde, hoje os agentes comunitários de saúde são incorporados à Estratégia de Saúde da Família. Em 1994, a gente teve o PSF, eu mesmo, né, trabalhei, tá, em 2001 no PSF, né, porque ainda se chamava assim, e em 2006 a gente tem Estratégia de Saúde da Família, tá? A característica dessa estratégia, né, porque ela é mais ampla do ponto de vista da composição e do ponto de vista, tá, de abrangência, né, de abrangência territorial. E, né, dentro da política, a gente traz, como eu já tinha dito, princípios básicos do SUS, né, universalização, equidade, integralidade e a diretriz da participação, ou do princípio organizativo, que é a participação da comunidade, conforme a gente já tinha colocado para vocês como pontos importantes a fazerem parte da composição, tá bom? Da atenção básica, né, e da política, na verdade, de atenção básica no Brasil. A PENAB atualizou conceitos da política, a gente tinha uma outra portaria de 2011, né, da PENAB, a outra antes de 2011 era de 2006, e essa de 2007, 2017, perdão, ela atualizou conceitos, né, ela introduziu elementos, tudo na perspectiva de orientar os profissionais, de orientar a gestão, tá? Orientar profissionais e orientar a gestão, para que a proposta da PENAB seja executada. E, acima de tudo, né, para que a população ela tenha suas necessidades atendidas. A FIP ratifica a necessidade de uma atenção básica acolhedora, resolutiva e que avança na gestão.
e coordenação do cuidado dos usuários da RAIS. Então, essa nova política, ela ratifica aquilo que a gente já trazia, né? E não tem como não trabalhar uma atenção básica acolhedora. É a porta de entrada desses pacientes. Não tem como se responsabilizar por esses pacientes dentro da RAIS, uma vez que esse paciente vai fazer parte, né, da atenção primária sempre. No artigo 4, a PENAB tem na saúde da família sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica. Então, é isso, né? O Brasil caminhou muito ao longo desses anos, transformando as suas equipes de atenção básica, as suas equipes de atenção primária em equipes de estratégia de saúde da família. Então, né, ele inclusive disse, serão reconhecidas outras estratégias de atenção básica, desde que observados os princípios e diretrizes previstos nesta portaria, e tem um caráter transitório, devendo ser estimulada a sua conversão em estratégia de saúde da família. Tati, por quê? Que outras estratégias são essas? A gente vai ver aqui, tá? A equipe de atenção básica, a equipe de atenção primária, mas que isso deve ser transitório. A gente, no Brasil, tem municípios, tá? Que tem equipe de saúde da família para fazer cobertura de 100% da população. Já tem municípios que não. Natal, por exemplo, ela não é 100% coberta por estratégia de saúde da família. Tá? Então, em áreas que não tem estratégia de saúde da família, aí as pessoas não têm acesso à atenção, às atividades de atenção básica, é claro que sim, através das UBS, das outras equipes, né? Mas a gente entende que essas equipes elas devem ser transformadas em equipe de estratégia de saúde da família. Para quê? Para que seja capilarizado cada vez mais o cuidado a essa população. Inclusive, existe incentivo financeiro diferenciado, tá? Para essas equipes, para que essa transição aconteça o mais breve possível, tá? No artigo 5º, a integração entre a vigilância em saúde e a atenção básica é condição essencial. Lembra de vigilância? Vigiar, tá certo? Vigilância em saúde é você vigiar, né, a saúde e interfere no processo de saúde e doença. Então, deve existir uma articulação muito íntima entre a vigilância em saúde e a atenção básica. Por quê? Porque ela vai trabalhar de forma transversal naquele território, entender como é que estão as manifestações das doenças, entender qual é o perfil da população, entender, inclusive, questões ambientais, né? Então, a integração entre a vigilância em saúde e a atenção básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e os danos à saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade. O território é vivo. Acho muito importante, né, essa frase, quando ele diz o território é vivo, porque o território ele é vivo mesmo, são as mudanças que acontecem, né, a dinâmica social daquele território. Então, ele diz aí, né, que essa integração entre a vigilância e a atenção básica permite ver os determinantes de saúde, aquilo que torna a população cada vez mais vulnerável, né, ou que vai determinar, na verdade, o surgimento, dependendo da vulnerabilidade da população. Trabalha a própria atenção básica em relacionamento intra e intersetor. Muitas vezes aí a relação da atenção básica com a educação, relação da atenção básica com a indústria, né, dependendo da necessidade. Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações de serviço de atenção básica no âmbito do SUS, de acordo com essa portaria, serão denominados unidade básica de saúde. Então, a gente tem as UBS, né? Todos esses serviços que prestam serviço à população são caracterizados como UBS, né? As unidades básicas de saúde. E essas equipes de estratégia de saúde da família, essas equipes de atenção primária, elas são vinculadas a essas unidades básicas de saúde, né? Que aí a gente sabe que são espalhadas aí pelo Brasil inteiro. E destaques, né, da PENAB. Que destaques a PENAB traz, especialmente com essa atualização? Que as equipes de atenção básica passam a ser reconhecidas, né, que essas equipes devem atender os princípios e diretrizes da atenção básica, que as equipes de atenção básica têm caráter transitório em relação às equipes de saúde da família, define a carga horária mínima semanal de 40 horas, no caso, para cada profissional, né, na equipe de saúde da família, e de carga horária total na equipe de atenção básica, a gente vai ver isso lá na frente com mais detalhes, que os agentes comunitários, os agentes, perdão, de combate a endemias, podem ser membros das equipes de saúde da família,
ou das equipes de atenção básica, tá? Vocês vão ver essa sigla, EAB, como equipe de atenção básica ou estratégia de atenção básica, mas nesse caso a gente vê a equipe, e você vai ver a ESF como equipe de saúde da família ou estratégia de saúde da família. Mas tem literários que, para diferenciar, usam o Ezinho menor para falar de equipes e o Ezinho maior para falar de estratégia, no caso, saúde da família. Outro destaque que a PENAB traz é que o território é único e o planejamento deve ser baseado na integração, na integração das ações. Né? Lembrar que aquele território, cada território é único dentro de suas particularidades, de suas características culturais, né? Esse território ele é único nessa perspectiva. E todas as ações desse território elas precisam ser integradas, inclusive, né, dependendo da necessidade, com outros setores, né, com outras áreas. Por isso se trabalha a intersetorialidade, a assistência social, a educação. Ela traz também que as equipes de saúde da família hoje devem ter os agentes comunitários de saúde, tá? Quantos agentes? Depende de quantas pessoas aquela equipe de saúde da família ela é responsável. É aproximadamente um agente comunitário para, no máximo, 750 pessoas, tá? 750 pessoas. E aí é evidente que esse número pode diminuir dependendo da vulnerabilidade daquela população. É obrigatório o ACS para as equipes de saúde da família e facultativo para as equipes de atenção básica. Por isso que eu coloquei desde o início que a intenção que se tem equipes de estratégia de saúde da família, porque eles têm uma capacidade, né, maior de se capilarizar, porque os profissionais é obrigatório, né, ter a gente, e aí quanto mais a gente tiver, mais a gente consegue chegar nessa população. Os agentes comunitários de saúde, com quantidade a depender da necessidade epidemiológica local. Lembre-se, né, que a gente que o número de pessoas, como eu tinha dito, vai diminuir, seja para os agentes, seja para as equipes, se a população for muito vulnerável. A PENAB também incorporou as atribuições do agente comunitário, isso quer dizer comunitário, gente, me perdoe, do agente de combate a endemias e acrescentou mais 11 atribuições. E aí a gente sabe, né, que existem atribuições comuns entre o ACE e os ACS, né? Ampliou em mais 12 as atribuições dos agentes comunitários de saúde, né? Ele ampliou também as atribuições de forma que esses agentes colaboram cada vez mais com a resolutividade da atenção primária à saúde. A coordenação do trabalho do agente comunitário de saúde passa a ser responsabilidade de toda a equipe de nível superior, então, no geral, se atribui aos enfermeiros essa responsabilidade, mas pela PENAB, qualquer profissional de nível superior pode coordenar os agentes comunitários de saúde, tá? E dentro dessa PENAB, né, ele insere ações que integram a atenção básica à vigilância em saúde. Ele acaba integrando essas ações, como eu disse, com vistas a cuidar cada vez mais da saúde da população brasileira, especialmente, né, em relação à vigilância, no tocante à prevenção e promoção à saúde. A integração das ações de vigilância em saúde com a atenção básica pressupõe a reorganização dos processos de trabalho. Quando você vê essa questão, né, da vigilância, quando você vê essa questão da vigilância, porque daí você vai conhecer melhor o seu território, tá? Você vai conhecer melhor o seu território. E na hora que você conhece melhor o território, do ponto de vista, né, dos riscos, etc., você reorganiza os processos de trabalho, né? E aí também, tá certo? Integra as bases territoriais, lembrando, né, que o território ele é único, então as bases são os segmentos que estão desse território, são os que a gente chama, né, dos atores que estão envolvidos, dos estabelecimentos ali, preferencialmente, e rediscutir as ações e atividades dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, com definições de papéis e responsabilidades, né? A vigilância em saúde. O que é a vigilância em saúde? É, como a gente já disse, vigiar. O processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise dos dados e disseminação das informações. A vigilância totalmente está coletando dados, né, de adoecimento, dados de morte, de mortalidade, e natalidade. Ela pega esses dados, consolida, analisa e informa os profissionais de saúde, informa a população, né, sobre eventos relacionados à saúde. Para quê? Para que
evidentemente, tanto a população. Lembre que existe a participação social, né? Existe a participação social prevista dentro do SUS, através dos conselhos, né, dos conselhos de saúde, perdão, os conselhos comunitários podem mandar representantes, né, para esses conselhos de saúde, e lembre que a participação da população é paritária, né, e tem também as conferências, e essas informações vindas da vigilância ainda podem ajudar no planejamento e na implementação de medidas de saúde pública, incluindo, né, a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes de saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos e agravos a doenças. Como a gente sabe, a vigilância em saúde é composta por outros subtipos de vigilância. A vigilância epidemiológica, que vê exatamente esses dados epidemiológicos também, né, como mortalidade, natalidade, a vigilância sanitária, vigilância em saúde ambiental e vigilância em saúde do trabalhador. Então, tudo isso está inserido dentro da atenção básica. Outro destaque que a PENAB traz é a definição das equipes de estratégia de saúde da família, que já existia desde 2006, como eu coloquei. Mas eles vão reafirmando determinadas situações e vão incorporando novidades, que é essa questão da carga horária. É composta a equipe de saúde da família por, no mínimo, um médico, preferencialmente especialista em medicina da família e comunidade, um enfermeiro também preferencialmente especialista em saúde da família, um auxiliar técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, né, na proporção da população. Podendo também fazer parte, né, os agentes de combate à endemia e profissionais da odontologia, né, preferencialmente, especialista também, tá, em saúde da família e, evidentemente, o auxiliar técnico de saúde bucal. A obrigatoriedade hoje, tá, que todos os profissionais da estratégia cumpram 40 horas semanais para todos os membros da ESF. E aí, outro destaque é a equipe de atenção básica, que veja como ela difere. Deverão ser compostas minimamente por médicos, preferencialmente especialistas em medicina da família e comunidade, enfermeiro também, preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliares ou técnicos de enfermagem. Não fala da obrigatoriedade do ACS. Poderão, sim, agregar outros profissionais, tá certo? Aí sim pode, mas não faz parte da composição mínima. E a composição de carga horária mínima por categoria profissional deve ser de 10 horas, devendo somar 40 horas para toda a equipe, ou seja, 4 profissionais de 10 horas já compõem aquilo ali. Diferente lá da estratégia da família, né? Que cada um deve dar 40 horas. Por isso, ela tem uma condição maior de atender uma parte, né, mais significativa da população, né? Por isso, a gente tem essa característica. Lembra disso, tá, pessoal? Porque os concursos são danados para perguntar essas questões. Outra situação é que a PENAB ela reconhece a figura do gerente de UBS. É importante que esse gerente esteja lá nas unidades, tá? Tati, ela obriga, não obriga, mas reconhece essa função, né? E reconhece, inclusive, qualitativamente o impacto dessa função. O gerente deve ter nível superior, preferencialmente da área da saúde, caso seja enfermeiro, porque a gente sabe que o enfermeiro ele é muito presente nessas unidades, não pode ser o mesmo enfermeiro das equipes, que ele não pode acumular essa função, tem que ser um enfermeiro para isso. Se for médico, do mesmo jeito, o médico não pode acumular como médico lá da equipe de saúde da família e como médico gerente da UBS. A inclusão, né, desse profissional deve ser avaliado pelo gestor municipal, segundo a necessidade do território. A oferta de ações e serviços deverá estar disponível aos usuários de forma clara. Inclusive, hoje, né, quando você vai ler outros documentos, você vê que é obrigatório. E na porta das unidades básicas de saúde, existe o horário de funcionamento dessas unidades. Dentro da unidade deve existir, né, a definição, existe, inclusive, algumas unidades que eu já fui, né, já frequentei, que tem um banner bem grande, colocando os territórios de tal rua até tal rua, determinado território, quem é o médico responsável, quem é o enfermeiro, quem são os agentes responsáveis pelas áreas, tá certo? Horário de funcionamento, como é que estão as agendas, tudo isso deve estar de fácil visualização, né? E toda essa questão de horário de funcionamento, como vai funcionar, tudo isso é pactuado nas comissões gestoras, né? Os gerentes de unidade, junto com os secretários de saúde, tudo isso é pactuado.
Para que as equipes que atuam na atenção básica possam atingir seu potencial resolutivo, né, de forma a garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso. É necessário adotar estratégias que permitam a definição de um amplo escopo de serviços a serem ofertados pelas UBS. Então, quanto mais serviços aquela UBS conseguir ofertar, mais resolutivo vai ser aquela unidade para aquela população. E menos necessidade dessa população vai ter de procurar outros níveis de atenção à saúde, tá? Agora, esses serviços a serem ofertados, eles têm que ser compatíveis com a necessidade da população do território, da população adscrita. Por quê? Porque senão a gente não vai otimizar o recurso. Ah, Tati, eu coloquei lá na minha unidade um determinado profissional, não faz parte das equipes de estratégia de saúde da família, mas é um determinado profissional, mas não existe. O perfil da população não tem demanda para aquele profissional, não é para ser assim. Não tem demanda, a gente estendeu a sala de vacina até a hora, mas não tem demanda, então tem que sempre avaliar, porque a gente sabe que hoje, se tratando de SUS, né, a gente também tem um problema com a sustentabilidade financeira do sistema. Então, que esses escopos de atividade sejam ofertados, sejam compatíveis com a necessidade populacional. E agora a gente vai trazer alguns conceitos, né, que a PENAB traz e que são extremamente importantes, né, para a atenção primária à saúde. E, além desses conceitos, o que é que a PENAB traz hoje, tá? O usuário, ele pode se vincular a mais de uma UBS, né? A gente sabe que os usuários se vinculam àquela UBS próxima à sua residência, que atende aquele território, tá? Então, a gente tem aí essa situação. Então, possibilitar, de acordo com a necessidade e conformação do território, através de pactuação e negociação entre a gestão e o município. Então, isso precisa também estar pactuado. Por que aquele paciente ele se vinculou a outra UBS, aquele usuário? Porque ele precisa de um serviço que está sendo oferecido naquela UBS. Então, para que ele seja atendido fora da sua equipe, fora do seu território, tá? É importante dialogar entre as equipes, para que ele possa, inclusive, se vincular a outra unidade, porque ele vai precisar daquele serviço específico. Toda a UBS também deve monitorar o grau de satisfação dos seus usuários, né? Então, isso é importante. A gente sabe que hoje, a nível de SUS, a gente tem os canais de ouvidoria, onde a população pode participar, chegar, né? E essa unidade tem que criar estratégia de portas abertas, para que, sempre que o usuário ele precisar, ele possa chegar ao gerente, a alguém, para fazer alguma queixa, fazer algum elogio, porque, afinal de contas, é uma prestação de serviço que precisa ser avaliada. E alguns locais também, inclusive, ainda fazem busca ativa, pesquisas mesmo de satisfação com esses usuários. As UBSs devem assegurar o acolhimento e escuta dos usuários. Olha, quando a gente fala de acolhimento, uma estratégia forte de acolhimento é escuta qualificada. Então, precisa que haja escuta, mesmo que não seja da área de abrangência, porque lembre que hoje, com a rede poliárquica, todos os usuários devem ser acolhidos. Então, ele vai, inclusive em outros níveis, né, de atenção. Ele chega, é acolhido, dependendo da situação de saúde, ele vai ser redirecionado para atender a sua necessidade. Então, ele deve ser acolhido, né, mesmo que ele não seja daquela área, na unidade. Deve-se classificar esse risco e deve ser encaminhado, tá? Ele para outro nível de atenção, se for o caso, e de forma articulada, porque a gente sabe, né, dentro da composição da rede, a gente sabe, se o paciente chegar aqui com essa necessidade, ele vai para o hospital tal, ele vai para a maternidade tal, isso já é desenhado. E o próprio município divulga, e a própria unidade de saúde, ela se reconhece, as equipes se reconhecem onde elas estão inseridas, né? Porque a partir daqui o paciente vai para aquele hospital se for trauma, vai para aquela maternidade se tiver parindo, se for alto risco, vai para aquela outra, então a gente já entende como é que isso acontece. Outro destaque da PENAB, né? Conforme eu já tinha citado, incorpora o debate em torno da segurança do paciente no âmbito da atenção básica. Então, aspectos como a segurança do paciente já vão ser discutidos e conversados na atenção básica, como atribuição de todos os membros da equipe, assim como acontece em outros níveis, né? A segurança do paciente, ela começou a ser incorporada, né, de forma mais densa pela alta complexidade, o ambiente hospitalar, devido também a ter mais riscos lá para o paciente, né? Mas ela é inserida na atenção básica e ela é responsabilidade de todos, tá?
implantar estratégia de segurança do paciente na atenção básica, estimulando, evidentemente, uma prática segura, livre de danos, né? Centrada no cuidado dessa pessoa, tá bom? Então, deve ser pensado dessa forma, a própria unidade, inclusive identificar, tá certo? Identificar esses eventos adversos que possam ter surgido dentro da atenção básica, para a partir disso, né, a gente começar a trabalhar, né? Começar a trabalhar na prevenção desses riscos, né? Então, a segurança do paciente também ela foi incorporada na PENAB e ela deve ser discutida, e não só discutida, né? Ela deve ser implantada dentro do dia a dia das equipes, do dia a dia das unidades básicas de saúde. Acrescenta nas atribuições dos membros da equipe a função de participar e contribuir com os processos de regulação. Extremamente importante, pessoal, isso. Extremamente importante. É por isso que você escuta assim agora. Ah, o paciente precisa fazer um exame, o paciente precisa de entrada no posto de saúde. Porque dentro daquele posto de saúde também assume essa parte das funções dos processos de regulação. Né? Por quê? Porque lembra também que a atenção primária ela é coordenadora desse cuidado e ordenadora dessa rede. Então, ela precisa participar ativamente, tá, desse processo de regulação. E ela trabalha, evidentemente, com os sistemas de regulação que a gente tem no SUS, assumindo a sua responsabilidade da atenção básica, né? Existem profissionais para atender essas demandas e atender a população do seu território. Tati, eu estou no meu território, vou precisar de um exame, eu dou entrada lá na minha unidade básica de saúde, e a partir daí eu começo a percorrer a rede. Sinalizo o telesaúde e a atualização de protocolos como ferramentas de apoio e aperfeiçoamento do processo de regulação. Então, o telesaúde, né, que ele é abrangente, não é só a teleconsulta, etc. O telesaúde, ele começou a ser discutido, inclusive na 8.080, né, que é essa possibilidade da gente ampliar, né, ampliar o acesso a especialistas, a determinados, até capacitações, né, formações específicas ali, tá, e utilizar, e ajudar. Né, você precisa de um especialista que está lá em outro estado, mas você entra em contato, profissional médico, enfim, e aí já consegue resolver o problema de saúde daquela pessoa. Lembre que a resolutividade é um ponto, uma diretriz importante dentro da PENAB. E também, né, o telesaúde qualifique e aperfeiçoe esse processo de regulação, porque a partir desse serviço a gente também consegue se contactar com outros níveis dentro da rede. A gestão municipal deve, né, articular e criar condições para que referências aos serviços especializados sejam preferencialmente executados pela atenção primária. Então, a gestão, né, a gestão municipal, o município, ele vai pactuar, né, com outros municípios, ou enfim, com o Estado, enfim, né, os serviços especializados de média e alta complexidade, e esses pacientes devem seguir a partir preferencialmente da atenção básica. Que aí, olha, as responsabilidades da atenção básica, ordenar o fluxo de pessoas nos demais pontos da rede. Tá, estou com essa gestante, ela precisa ir para o alto risco, então eu vou conduzir essa paciente, né? E como é que eu sei para qual unidade de alto risco eu vou? Porque já foi pactuado isso. Gerir a referência e contra-referência. Se o paciente foi, ele voltou, o paciente, como eu costumo dizer, já ontem eu dava uma aula e dizia, né? Não é porque a paciente foi encaminhada para o alto risco que ela deixou de ser paciente da atenção primária, não. Inclusive, no pré-natal, recomendo que o acompanhamento seja simultâneo. É estabelecer a relação com o especialista que cuida das pessoas do território. Então, os profissionais, né, e a PENAB, ela tem essa responsabilidade. Eu tenho aqui no meu território um profissional, que é um paciente, perdão, que é acompanhado pelo profissional neurologista. Importante que eu faça articulação com esse profissional. Para que a atenção básica possa ordenar a rede, é preciso reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade e conhecer a rede também. Tá? Para que a gente possa ordenar esse paciente, eu preciso entender qual é o perfil da minha população. Muito hipertenso, muito diabético, chance de precisar de um ECA, então a gente precisa, né? Porque, na verdade, na hora que eu reconheço, é que eu consigo articular os pontos dessa rede. Uma grande chance do meu paciente precisar da linha de cuidado para o diabetes. Esses meus pacientes vão precisar do segmento com pediatria, né? Então, a gente vai trabalhando nessa situação.
tá? Porque a gente reconhece a necessidade da população, reconhece o que a gente tem disponível na rede, reconhecer o que a gente tem disponível vem através dos mapas de saúde, né? E esse planejamento, pessoal, já discuti isso em outro momento, eu acho em outra aula, ele deve ser ascendente. Tá, como é esse planejamento ascendente? O paciente partindo preferencialmente da atenção básica para outros níveis, e não partindo da alta complexidade para a atenção básica. A PENAB, né, também traz, que reconhece os pontos de apoio como estrutura física que compõem a atenção básica e o SUS para atendimento à população diversa, né, dispersas e diversas, perdão, também caberia aí, né, a gente sabe que são as UBSs, esses pontos de referência, mas a gente vai ter aí outros pontos para atender a populações especiais, populações rurais, populações ribeirinhas, de assentamento, áreas pantaneiras. Então, precisa existir um ponto fixo de apoio, que seria a unidade básica, com estrutura física para atender essas pessoas. Tati, mas não é feito atendimento domiciliar, nesse caso não pode ser feito. Não, veja, é previsto atendimento domiciliar para esses pacientes, mas se ele tiver condição de unidade básica, é mais seguro para o atendimento, né? E aí precisa se criar estruturas dessa natureza também nessas áreas que são mais vulneráveis, inclusive de área física. Destaca que esses pontos de apoio devem respeitar as normas gerais de segurança sanitária, no mínimo, para existir, bem como ser um local de acolhimento e de fácil acesso preferencialmente para a população. Ele reconhece o apoio institucional também como ferramenta de educação permanente. Então, o apoio institucional, esse apoio institucional, ele vem do Sistema Único de Saúde, ele vem do Estado, das escolas de saúde pública, né? Porque a gente coloca, e desde lá da 8.080, se prevê a educação permanente como estrutura forte dentro, né, do SUS, e com a PENAB não seria diferente. Mantém as competências dos entes, muito importante, eu não tinha falado ainda sobre isso, tinha até esquecido, mas aparece em todas essas políticas. Cada ente federativo tem sua responsabilidade. Quando se trata, né, responsabilidade seja de gestão, de planejamento, seja financeira, quando se trata da atenção básica, a gente reconhece que a responsabilidade maior é do município, né, seja para a educação permanente, que é o que a gente está discutindo aqui agora, seja para também outras estratégias dentro da atenção primária. Entende-se que o apoio institucional deve ser pensado como uma função gerencial que busca a reformulação do modo tradicional de se fazer coordenação, planejamento, supervisão e avaliação da rede. Ele deve assumir como objetivo a mudança das organizações, tomando como matéria-prima os problemas e tensões do cotidiano. A educação permanente, né? Lembre que a educação permanente ela tem como característica a pedagogia problematizadora, né? Então, ela acontece baseada nos problemas de saúde da população, né? Não só nos problemas de saúde da população, também nos problemas vivenciados dentro dos cenários de prática. Então, a educação permanente ela é problematizadora, é diferente da educação continuada, que você vai fazendo a sua formação continuada ao longo de sua trajetória profissional, com foco mais no seu autodesenvolvimento, né? Mas a educação permanente não, ela é problematizadora, tá? E ela usa muitas metodologias também para formar e desenvolver os profissionais. Sinaliza a importância de estrutura física e ambiência que comporta os processos de educação permanente, formação em saúde. Então, né, inclusive, não só dos profissionais, tá? Mas também de estudantes que passam por ali, né? A gente sabe que hoje busca-se fortalecer muito a relação ensino-serviço, né? Ensino-serviço, serviço-ensino, porque a gente sabe que esses serviços, especialmente do SUS, eles são porta de formação em qualquer nível, e incorpora a temática do ensino na saúde, conforme eu estava dizendo, né, integrando ensino e serviço, destacando o papel da atenção básica como locus de formação na graduação em residência, na pesquisa e na extensão. Especialmente agora, não é, pessoal? É bem importante, quando eu me formei em 2001, assim, lembre, não estava ainda no PSF, a estratégia tinha começado só há 10 anos, a estratégia, eu digo, perdão, não digo a estratégia de saúde da família, né? A estratégia da atenção primária, ela tinha pouco mais de 10 anos aí, 10 anos aproximadamente, e a gente não tinha no meu currículo. Meu currículo era voltado mais para essa parte hospitalar, de alta complexidade,
E quando eu e minha turma, né, a gente se formou, a gente inclusive colocou grau adiantado, porque todos nós já temos emprego nos PSFs, porque foi na época que estava expandindo, né? Mas hoje não mais, os currículos hoje ele já vêm com a perspectiva, né, para a formação desse profissional, para trabalhar a longitudinalidade do cuidado, né, para trabalhar questões também envolvendo a saúde comunitária. Então, hoje a formação ela já é voltada para essa nova fase, né? Para a medicina da família. Então, a gente já tem essa caracterização. E agora vamos falar um pouquinho da parte mais operacional das equipes, né? Como a gente disse, na atenção básica a gente tem as equipes de saúde da família, as equipes de atenção básica, a equipe de saúde bucal, tem também, que não está aí, tá? Se aparecer, as equipes de atenção primária e as estratégias de agentes comunitários de saúde. A composição, essas equipes elas se diferenciam em termos de composição. No entanto, a gente sabe hoje, né, que deve ser estimulado a presença das equipes de saúde da família. Ainda tem também, além dessas, tá? Equipes de saúde da família para o atendimento da população ribeirinha da Amazônia Legal, da região pantaneira, equipe de consultório de rua e equipes de atenção básica prisional, né? Então, ainda tem também dentro da PENAB essas composições específicas. Deverá estar fixado em local visível, próximo à entrada da UBS. Né? Lembra que eu já tinha conversado com vocês. Identificação e horário de atendimento. A gente tem hoje, né, inclusive UBS, que atendem até 22 horas, 20 horas, porque é necessidade da população, a população trabalha, né, em horário comercial, e às vezes, se a unidade só funcionasse até de 8 às 17 ficaria difícil. Mapa de abrangência, como eu disse também anteriormente, às vezes você tem até um banner dizendo, olha, daqui aqui é esse território, e muitas vezes também já tem lá um quadro dizendo quem são os responsáveis por determinados territórios, identificação do gerente da atenção básica no território e dos componentes de cada equipe, as pessoas que vivem naquele território, elas precisam conhecer quem é o gerente da atenção básica se eu precisar, quem são as equipes, relação de serviços disponíveis e detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe. Isso deve estar disponível para a população de forma geral. E algumas definições, tá certo? Algumas definições de território, né? Algumas definições, perdão, da PENAB, começando por território e territorialização. Já tenho conversado um pouquinho com vocês sobre isso. Território, né, é aquela definição geográfica, e territorialização é o movimento social, tá certo? O movimento desse território. Responsabilização sanitária é aquilo que cada equipe deve assumir, né, dentro do seu território, dentro da sua população descrita. Olha, eu sou responsável por reduzir a mortalidade infantil, eu sou responsável por reduzir a transmissão de determinada doença, tá? Porta de entrada preferencial, como a gente tinha dito, é hoje a atenção primária, é a porta preferencial para aquela pessoa entrar dentro da rede de atenção à saúde, né? A porta de contato com a população. A descrição de usuários, a descrição, a quantidade daqueles usuários que estão dentro de determinado território, né? População descrita, né? A descrição é aquela área específica. Acesso, né? O processo de trabalho deve se caracterizar por um acesso, né? A população deve ter acesso livre a essa unidade, a gente deve acolher, né? Aquela unidade, aquelas equipes, elas são para aquele território. O acolhimento, como a gente tinha dito, pautado na escuta qualificada, deve estar presente em todas as relações de cuidado, especialmente na atenção primária em trabalhadores, usuários, né? O trabalho em equipe profissional é outra caracterização da atenção básica, como a gente colocou aí, né? Médico, enfermeiro, agentes, dentistas. Então, inclusive, a gente percebe, eu percebo aqui, né, na minha vivência na atenção primária, que é bem forte essa característica, é muito positivo esse trabalho multiprofissional, né, com ideias compartilhadas, discussões, não só do ponto de vista assistencial clínico, mas também do ponto de vista de gestão, de planejamento, né? Lembrando sempre que o cuidado é centrado na necessidade do indivíduo e não nas necessidades das equipes. Deve existir uma programação e implementação das atividades de atenção à saúde, então aquelas unidades, aquelas equipes, elas devem planejar o que é privado,
Tati, a gente está planejando o próprio planejamento diário operacional das agendas, mas um planejamento de uma ação específica, de um dia D, né? E esse planejamento também deve ser pensado, tá certo, nas necessidades da população, especialmente nas vulnerabilidades. Ó, essa área precisa mais disso. Olha, essa semana a gente vai naquela população que vive ali na rua, né? Pensar nisso. E implementar ações de promoção à saúde, né? Muito importante essas ações de promoção à saúde, porque isso, né, traz uma qualidade de vida para a população, né? Então, é bem importante que exista nessas atividades de promoção. Lembrar que todas as atividades devem ser pautadas não no saber do indivíduo, apenas do profissional, e sim na caracterização dessa população, para adequação de linguagem, de metodologias, né? E também fortalecendo o processo de autocuidado, de autonomia. Por isso, precisa, quando você vai promover a saúde, também entender o processo de saúde e doença, de que mais essas pessoas adoecem, qual é a característica demográfica. Trabalhar também, assim como a promoção, ações de prevenção, ações de prevenção de doenças e agravos, né? A lembrar da prevenção primária, secundária, terciária e quaternária, não lembro se eu já falei aqui em outras aulas, mas vamos lá. A prevenção primária é pautada, né, em ações de promoção e prevenção, tipo assim, prevenção primária, você quer prevenir, a pessoa não tem o agravo. Secundária, a pessoa já tem o agravo, então ela é pautada na identificação precoce, no tratamento imediato, para evitar complicações. A terciária é pautada na reabilitação dessa pessoa, já estava doente. E a quaternária, né, é pautada na proteção desse indivíduo, falar da forma bem objetiva, para evitar, não é, exposições, procedimentos que não vão ter impacto significativo, né, e sim podem piorar a situação desse indivíduo. Desenvolvimento de ações educativas, né? O processo na atenção básica é caracterizado por qualquer grupo profissional, pela equipe multiprofissional, desenvolver ações educativas, seja no âmbito individual ou coletivo, que interfiram de forma positiva no processo de saúde e doença dessa população, tá bom? Então, aí, né, como a gente está vendo, são características importantes que vão marcar o processo de trabalho na atenção básica, seja o processo de trabalho de forma individual daquele profissional, seja o processo de trabalho na sua equipe multiprofissional. Desenvolver ações intersetoriais, dando continuidade aqui, né? Dei uma pausinha para a gente seguir aqui. Desenvolver ações intersetoriais, né? E aí a gente também já havia discutido sobre isso. Desenvolver ações com escolas, associações de moradores, tá? Implementação de diretrizes de qualificação dos modelos de atenção e gestão, né, tais como a participação coletiva nos processos de gestão, fortalecimento dessa gestão do ponto de vista da autonomia, uma gestão focada nas necessidades da população, com a gestão participativa também, né, e a participação do planejamento local. Então, essas atenção básica, atenção primária, os profissionais de atenção primária, a gestão, né, e inclusive a população deve participar de discussões promovidas pelo município, porque muitas vezes o município ele propõe discussões, por exemplo, para a linha de cuidado na atenção psicossocial. Aí vai discutir a linha de cuidado da atenção psicossocial no município de Natal. A gente sabe que a linha de cuidado, a rede de atenção psicossocial no município, ela tem instrumentos da atenção básica, ela tem instrumentos da atenção hospitalar, ela tem instrumentos da atenção especializada, então a atenção básica deve se fazer presente nessas discussões, tá? Para ela se articular com os demais segmentos do município. E, como a gente já tinha dito, eu ratifico, formação, educação permanente e saúde. Inclusive, né, muitas dessas unidades básicas e dessas equipes, elas estabelecem dias da semana para que esses profissionais eles sejam qualificados, né, para que também seja discutido propostas de gestão dessa unidade. Por isso que quando vocês vão, às vezes, né, diz, olha, o pessoal deixa sexta-feira à tarde para planejamento, para atividade de educação, isso é necessário e previsto, inclusive, dentro da proposta de dimensionamento e da gestão da força de trabalho no SUS. Implantar a estratégia de segurança do paciente na atenção básica, como a gente já havia discutido, então, todos os componentes da equipe, enquanto estiverem trabalhando, eles devem trabalhar também com foco na segurança do paciente
E deve também, nesse processo de trabalho, né, apoiar a estratégia de fortalecimento da gestão local e do controle social, né, participando dos conselhos, participando de discussões comunitárias, porque isso, né, só vai se agregar ao trabalho da atenção básica, ok? Agora a gente está chegando ao fim, eu trouxe as questões de costume, mas eu lembrei que eu esqueci de dizer, eu lembrei que eu não lembrei, tá certo? E colocar um detalhe. Cada equipe de estratégia de saúde da família dessa, tá? É responsável hoje por no máximo 4.000 pessoas, tá? O ideal é que essas equipes de estratégia de saúde da família sejam responsáveis por aproximadamente 3.000 pessoas, né? Em áreas de maior vulnerabilidade, por 2.000, 2.500 pessoas. Então, no máximo, cada equipe de estratégia de saúde da família dessa deve ser responsável por 4.000 pessoas. Agora, é o máximo, né? Aí tem que avaliar a vulnerabilidade, tá bom? Agora sim, vamos para nossas questões, ok? Já estão respondidas aí, porque eu coloco o material aqui em PDF, senão ele não projeta, tá bom? Uma questão da banca IDECAN, que diz: alguns conceitos e significados são importantes para entendimento do trabalho em saúde. Em relação à palavra, adscrita, como é empregado na Política Nacional de Atenção Básica, tem seu significado mais adequado em separação e segregação, não, gente. População adscrita, distanciamento, não. População adscrita, aquela população ali. Então, já não é, tá? População escolhida, apontada e demarcada, poderia ser uma população demarcada, mas ela não é escolhida, tá? Você não escolhe a população adscrita, ela faz parte de um território. Localização, pode ser de uma população dentro da localização. Referenciamento, não tem muito a ver, tá? Então, fica aí realmente pertencimento, presença e estar em determinada área, como está na alternativa A, tá bom? Era isso, meus amores. Espero, né, mais uma vez ter contribuído. Sigo à disposição de vocês. Qualquer coisa, entre em contato através de minhas redes sociais, né, através de meu e-mail, ou através aí da plataforma de estudo de vocês. Se não tiver ficado alguma coisa clara, se eu tiver me equivocado em alguma coisa, faz contato, tá? Que a gente retorna aqui para atender a necessidade de cada um de vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus, né, e até breve.